Em Gênesis capítulo 35, nós vamos ler versículo 17, 18 e 19. Diz assim: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. E ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai, Jacó, lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efratá, que é Belém. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Faz mais uma vez, fala conosco nesta noite. Pai, que eu diminua e que tu cresças e que eu possa ser a tua voz aqui nesta noite para falar com a tua igreja. Pai, que esta palavra penetre no nosso coração como um punhal. Que nós possamos sair daqui renovados, cheios de expectativas novas para o nosso coração. E com tudo aquilo que o Senhor tem nos reservado para esta noite, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ler de novo, versículo 17. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, falando aqui a respeito de Raquel: não temas, pois ainda terá este filho. E ao sair-lhe a alma do corpo, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Pastor, nós estamos caminhando para o último culto do ano, pensando na expectativa, naquilo que vai acontecer para o ano de 2024. Você acabou de falar que a gente precisa criar grandes expectativas, crer naquilo que Deus vai fazer em 2024, e você começa falando de uma mulher que morre no parto. Eu quero que você entenda aqui o contexto. Este texto fala de um homem, de uma família, que muito nos inspira. Fala a respeito de Jacó, Raquel e Benjamim. Jacó já estava com a idade avançada aqui. Entretanto, irmãos, a história de Jacó já preguei aqui tantas vezes, né? É uma história que nos inspira, porque é um homem que sofreu uma transformação na sua vida, e não só uma transformação, mas é um homem que teve uma vida de superação. Então é uma vida que nos inspira muito. E o que estava acontecendo aqui? Vocês sabem, não dá para a gente avançar muito aqui, a história de Jacó. Jacó, ele foi enganado pelo seu tio Labão, e primeiro ele trabalhou 7 anos para o seu tio, para poder se casar com Raquel, mas quando ele trabalha aqueles 7 anos, ele descobre que não é Raquel que o tio havia separado, mas sim Lia, e ele trabalha depois mais 7 anos por essa mulher que era a paixão da vida dele, era o amor da vida dele. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Jacó está fazendo uma viagem de Betel a Efratá, que era uma viagem curta, uma viagem em caminho pequeno. E Raquel está grávida, Raquel está prestes a dar à luz. E ela vai com ele, ela segue a caravana nesta viagem, ela segue junto com Jacó e a sua caravana, e no meio do caminho, no meio do trajeto, diz o texto que ela começa a ter dores de parto, ou seja, o menino resolve nascer. E o que acontece aqui, irmãos? À medida que ela vai tendo vai nascendo o menino, ela vai entrando no processo de nascimento da criança, nascimento do filho, diz o texto aqui, que ela começa a ter alguns problemas, e ela acaba morrendo, ela acaba falecendo. E aqui Jacó experimenta uma explosão de sentimentos, uma tempestade de sentimentos, porque ele não sabe se chora de tristeza pela perda da mulher, da paixão da vida dele, ou se ele se alegra pelo nascimento do filho. Ele não sabe se ele fica feliz, ele não sabe se ele ri, ele não sabe se ele chora, ele não sabe se ele fica triste. Ele experimenta um turbilhão de sentimentos. Entretanto, acontece algo neste momento do parto aqui, que quebra uma tradição. Eu falei aqui a semana passada, para aqueles que estavam aqui, falei a respeito de uma quebra de tradição. Uma quebra de tradição. Quando Atalia quebra toda a tradição, e ao invés do seu neto ser o sucessor do seu filho no trono, ela mata os seus netos e ela assume, ela quebra uma tradição. E aqui ocorre algo parecido. Há uma quebra de tradição, uma quebra de costume do povo hebreu. E qual é essa quebra de costume?
A tradição do povo hebreu, até os dias de hoje, é de que o homem tem a incumbência de escolher o nome do filho. Essa incumbência é dada ao homem, não à mulher. E aqui, Raquel, perto da morte, como diz aqui o texto, a alma lhe sai do corpo. Raquel, perto da morte, ela diz, olha, diz para a parteira, eu quero que ele se chame Benoni. E o que quer dizer Benoni? Benoni quer dizer filho da minha dor. E ela, logo ao dizer isso, ela desfalece e acaba morrendo. Irmãos, isso é muito importante, a gente precisa entender aqui o poder das nossas palavras, o poder de como nós encaramos a vida, o poder de como nós entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui o que acontece? Aqui, Raquel não estava dando um nome para o seu filho, ela estava dando um nome para o momento em que ela estava vivendo. E ela diz, quando ela diz lá, meu filho se chamará Benoni, ela está dizendo, filho da minha dor. Ela não estava dando um nome para o garoto, ela estava dando um nome para o momento que ela estava vivendo naquela hora. E deixa eu falar um negócio para você, nós precisamos aprender para a gente poder caminhar bem aí para 2024. Nós teremos momentos difíceis, nós teremos momentos de dificuldades, momentos de lutas. Entretanto, são momentos, não são destinos para a nossa vida. E o que ela estava querendo dar aqui para Benjamim é um destino. Você imagina para um homem, você imagina para uma pessoa carregar um fardo desse na vida inteira, carregar aquele peso daquele nome. Repita comigo, o nome é uma marca. É uma marca. O Silvio, eu conheço o Silvio porque ele é o Silvio. O Everton, eu conheço o Everton porque ele é o Everton. O Gerson, eu conheço o Gerson porque ele é o Gerson. E assim, o nome é uma marca. E é uma marca muito importante. E eu tenho, agora como diz, está na moda aí, né, uma coisa que eu detesto, lugar de fala. Eu tenho lugar de fala aqui, né? Porque eu tenho um problema sério, como eu tinha, né? Estou livre disso, mas eu tenho um problema sério, sofro até hoje, porque com o meu nome, na minha casa é tudo com J, né? Jorge, Júlia, enfim, tantos outros. E o meu nome ia ser Jefferson, meu nome seria Jefferson, tá tudo certo, é Jefferson. A minha mãe dizia para mim, para me deixar com mais raiva ainda, que lá no hospital, a enfermeira, Niedna, que cuidou dela, essas enfermeiras, eu vou te falar, viu, Eloá? Diz que a enfermeira, minha mãe pegou amizade com a mulher naqueles 2 dias que ela ficou na maternidade, e comentou com a mulher, olha, em casa é tudo com J e tal, meu marido chama Júlio, eu chamo Josefa, minha filha chama Júlia, tem o Jorge, tem a Josimei, enfim. E aí a mulher falou, mas eu tenho um nome lindo para a senhora. Por que a senhora não coloca Josimar? Irmãos, eu nem acho o nome tão feio, não há problema nenhum com isso. O grande problema, vocês não sabem se contar todas as horas que eu já perdi por causa desse nome. Que vocês imaginam, eu tenho que soletrar, eu tenho que ditar. Às vezes as pessoas, a dona Genesi já bateu no peito ali, que deve sofrer muito também, né? Tem que soletrar. As pessoas às vezes, por favor, dona Josimar. Enfim, uma vez eu fui viajar com o meu querido Cleiton, né? Saudoso Cleiton. E aí, irmãos, nós fomos num hotel e chegamos no hotel, tinha reservado uma cama de casal para nós. Era o Cleito e a Josimar. Aí eu fiquei zoando com ele, dizendo que o nome feminino era o dele. Ele falou, não. Aí vocês imaginam. Então, esses são os problemas que esse nome me causou. E uma vez, irmãos, já pedi perdão, já estou curado, minha mãe também foi curada. Uma vez eu fiquei tão bravo, eu era adolescente, aborrecente, mas eu comecei a dar um sermão nela por causa desse nome. Comecei a vomitar todas as minhas amarguras relacionadas ao meu nome. Né? Por que ela não colocou Paulo? Por que ela não colocou Júlio, que era o nome do meu pai? João, José, Joaquim. E aí eu comecei a falar um monte. Ela chorou, irmãos. Ela chorou. Só que ela não parou de aprontar. Ela colocou o nome da minha irmã de Jaciara. Ela tinha uma amiga, muito amiga dela, e ela queria homenagear a amiga que chamava Jacira. E aí ela colocou Jaciara. Só que a minha irmã mudou de nome. Minha irmã chama Tatiana, mudou de nome. Eu fui bonzinho. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Porque nome é uma marca. Carlos é uma marca. Fabiana é uma marca. É uma marca. Fernanda é uma marca. Nome é uma marca. E Jacó, espiritualmente, sabendo disso, ele na hora, depois que a mulher dele desfalece, ele diz, olha, ele não vai chamar Benoni não. Ele vai chamar Benjamim. O que quer dizer Benjamim? Filho da minha força, filho da minha mão direita. Ele já era velho, ele já tinha idade, ele já estava caminhando já para uma idade avançada. E aí ele decide colocar o nome do filho de Benjamim. Aquela tradição que Raquel antes da morte tentou quebrar, Jacó consertou, porque ele sabia que nome é uma tradição. Existia uma outra mulher que fez a mesma coisa. Eu já preguei sobre isso, lembro, uma vez preguei uma mensagem longa a respeito dessa passagem lá no nosso outro prédio, a mãe de Jabez. A mãe de Jabez também coloca o nome dele de Jabez, que quer dizer, com dores tive parto, com dores tive filho. Imagina para um garoto, para um homem, ser chamado ou dores, ou das dores. É algo pesado, é algo complicado. Mas Jacó decidiu, o nome dele será Benjamim, filho da minha força, filho da minha mão direita. Sabe o que ele está dizendo aqui? Benjamim, meu filho, ele não é dor, ele é bênção, ele vai trazer força, ele vai trazer vigor para a minha vida. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, logo depois que o Brasil foi campeão da Copa de 2002, o goleiro Marcos, do Palmeiras, ele foi feita uma entrevista na casa dele, numa cidade, ele é de uma cidadezinha do interior aqui de São Paulo, bem pequenininha, e foram lá na casa dele, e o Marcos, o goleiro Marcos, quem conhece a história dele, ele é rapa do tacho, ele tem irmãos que têm idade para ser pai dele. Então assim, o pai dele teve um monte de filho, a tradição das famílias mais antigas, tem um monte de filho, e depois assim, dos 20 anos, a mãe dele engravidou de novo, e é o Marcos. E aí o irmão dele mais velho falando, já tiozão, idade para ser pai dele, o irmão dele falando assim, olha, o meu pai tinha tudo para já ter partido uns 10, 15 anos atrás, mas a vida do meu irmão caçula, essa vida de sucesso, essa vida abençoada dele, deu vigor para o meu pai, e ele viveu tanto, nós temos a certeza e a plena consciência, meu pai tinha tanta satisfação, de ver aquilo que Deus fazia na vida do nosso irmão caçula, que aquilo foi dando vigor para ele, vontade de viver, e ele foi até... Então, Jacó entendia isso, que o filho era bênção para ele, que o filho era um presente de Deus para ele. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso, irmãos, exatamente isso. Destino é uma coisa, momento é outra completamente diferente. Talvez o momento que você esteja vivendo hoje seja um momento Benoni, um momento triste, um momento de dificuldade, um momento de dor. Mas deixa eu falar um negócio para você, talvez Deus está preparando 2024 maravilhoso para você, maravilhoso. Talvez, pastor, o momento hoje não é bom, está doendo, está difícil, não está fácil, mas deixa eu te dizer algo, é apenas um momento, não é o seu destino, é apenas um momento. Por que Jacó muda o nome? Ela havia colocado o nome do momento, daquilo que ela estava vivendo naquela hora, dores, e em seguida ela morre. Mas Jacó coloca o nome de Benjamim, porque Benjamim seria o destino daquele garoto. E sabe por que Jacó faz isso, irmãos? Porque ele havia experimentado isso também. Olha o que diz lá, não precisa abrir não, lá em Gênesis, no mesmo Gênesis capítulo 35, no versículo 10, e disse-lhe Deus a Jacó, o teu nome, que é Jacó, enganador, usurpador, e agora não se chamará mais Jacó, porém o seu nome agora será Israel. Jacó sabia a carga que era um nome negativo, Jacó sabia a carga que era ter um nome que não era agradável. Então aquilo que ele recebeu, aquilo que de graça Deus deu para ele, a mesma coisa ele faz na vida do seu filho, sabe por quê, irmãos? Porque Jacó sabia que momento não é destino, e é isso que eu e você precisamos aprender.
É isso que eu e você precisamos entender no momento de luta, no momento de dificuldade. Pastor, você não sabe como está meu casamento. Pastor, você não sabe agora, semana que vem, o que eu tenho que quitar e eu não tenho dinheiro. Pastor, eu estou iniciando um ano desempregado. Pastor, eu estou passando por dificuldades. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Isto é momento. Isso é momento, não é destino. Isto é momento. E nós precisamos entender e compreender que o nosso destino está reservado com o Senhor. E Deus tem o melhor para cada um de nós. Tem o melhor para cada um de nós. Está doendo, está difícil, está dolorido, mas é apenas um momento. É isso que eu e você precisamos. É isso que eu e você precisamos entender e compreender. Sabe, irmãos, a dica que fica, nós estamos aí partindo para o ano de 2024, cheio de expectativa no nosso coração, desde o mais pequeno, do mais jovem. Eu vou para uma série nova, eu vou para uma escola nova, agora eu vou para a ETEC, agora eu estou entrando na faculdade, olha, agora eu estou prestes a me aposentar, agora eu estou prestes a pegar uma promoção, estou prestes a abrir um negócio, estou prestes a casar, estou prestes a ser avô, independente de qual for a fase. Todos nós, nesse período do ano, criamos uma expectativa no nosso coração, de que algo melhor pode vir, de que algo melhor pode acontecer. O meu ano de 2023, irmãos, foi maravilhoso. Meu ano de 2023 foi maravilhoso, mas eu entendo que 2024 pode ser melhor ainda, pode ser muito melhor. Porque eu preciso criar uma expectativa de que Deus tem o melhor para nós. De que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos criar essa expectativa. E como que eu crio essa expectativa? Que tal se nós mudarmos, eu tenho falado muito nas últimas semanas, que tal se nós mudarmos a nossa visão, mas também se nós mudarmos a nossa linguagem? Que tal se amanhã, quando você chegar na sua empresa, ou hoje à noite, quando você chegar na sua casa, ao invés de você chegar lá e dizer, que inferno, você dizer, que bênção, que céu, que lugar maravilhoso. Quem sabe se mudar essa linguagem? Quem sabe se você dizer assim, lá na sua empresa, mas eu não vendo nada. Ao invés de você dizer isso, você disser, que bom, eu tenho certeza que essa semana eu vou fazer muitas vendas. Isso é declaração positiva? Claro que não, mas é entender que nós dependemos de Deus. Chegar no lugar, aqui nada anda, aqui nada caminha, mudar a linguagem, não, aqui as coisas vão passar a caminhar, as coisas vão passar a andar, as coisas vão passar a ter uma boa direção. Mudar a nossa linguagem. Chegar no lugar, aqui nada dá certo, mudar que tudo vai dar certo a partir de agora. Mudar a nossa linguagem, mudar o nosso entendimento e crendo que Deus está à frente de todas as coisas. É isso que eu e você precisamos, irmãos. Para o ano de 2024, nós precisamos sair da mesmice, nós precisamos tomar algumas atitudes, mudar algumas atitudes nossas, para que a gente possa avançar. Deus tem grandes coisas reservadas para todos nós. Deus tem grandes coisas reservadas para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso casamento. Agora, o que eu estou enxergando? Talvez o momento que você esteja vivendo hoje seja um momento Benoni, um momento de dor, um momento de dificuldade. Talvez o momento que você esteja vivendo hoje, ou viveu o ano inteiro, seja um momento Benoni. Mas deixa eu falar um negócio para você, levante sua mão aí para você receber isso aí. O ano de 2004 vai ser um ano Benjamim para você. Filho da minha força, filho da minha bênção, filho da minha mão direita. Porque o momento Benoni, foi um momento Benoni. Mas Deus tem reservado para a gente grandes coisas. Grandes coisas. Jacó, ele tinha esse entendimento, irmãos. Ele viveu a vida inteira, com aquela carga nas costas. A vida inteira, com aquelas cargas nas costas de, esse é enganador, esse é usurpador. O nome dele era esse. Então ele tinha esse entendimento, mas a partir do momento que ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, e a sua vida é transformada. Às vezes o que nos falta é isso, é essa experiência sobrenatural com Deus. A partir desse momento que ele tem essa experiência sobrenatural com Deus, e a sua vida é totalmente transformada, a sua vida decola, irmãos.
tudo começa a dar certo, ele começa a prosperar, ele se reconcilia com o seu irmão, as coisas começam a caminhar bem e ele começa a decolar. Mas por quê? O que fez a grande diferença na vida dele? A grande diferença, a experiência sobrenatural com Deus. E em segundo lugar, quando Deus muda o nome dele, muda o destino dele. Muda o destino dele. Momento não é destino. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Momento não é destino. Momento é momento. E às vezes, volto a dizer, são difíceis. São de luta, são de sofrimento, são de choro. Mas é momento. Destino é algo que lá na frente a gente vai compreender, a gente vai experimentar. Lá no capítulo 32, esse aí eu queria que você abrisse comigo. Olha o que acontece. Capítulo 32, é um texto tão conhecido, a partir do versículo 22. Quando o homem tem uma visão, quando o homem tem um entendimento, uma transformação, olha o que acontece. Capítulo 32, a partir do versículo 32. Eu gosto tanto desse texto, irmãos. Eu sei de cor e salteado. Já li tantas e tantas vezes, estudei tantas e tantas vezes. Versículo 22 diz assim: levantou-se naquela, falando a respeito de Jacó, levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres. Ele tinha duas mulheres, irmãos. Imagine a vida desse homem. Ele tinha duas esposas. Não era fácil a vida dele. Tinha que ser um homem de Deus, né? Tomou suas duas mulheres, suas servas, e os seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-se e os fez passar pelo ribeiro, e tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com Deus, ele e o homem, até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Versículo 26, e disse este: deixa-me ir, pois se rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe: pois como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes, e com Deus e com os homens prevalecestes. Versículo 29, tornou Jacó e disse: rogo-te que te chamas. E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel, e disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Neste momento aqui, irmãos, a vida de Jacó é completamente transformadas. Mas olha que duas simbologias que são muito importantes, duas simbologias espirituais importantíssimas para a gente entender o processo da nossa vida. Primeiro, ele tinha uma carga na sua vida por causa do seu nome. Ele tinha uma carga: você é enganador, usurpador. Primeira coisa, Deus muda, o anjo de Deus muda o nome dele, e na sequência ele muda. Ele tem aquela experiência com Deus, e ele muda o nome do lugar. Ele diz: a partir de agora, este lugar será chamado Peniel, pois vi Deus face a face. E Peniel quer dizer isso: vi Deus face a face. Sabe, irmãos, a minha vontade, o meu desejo no meu coração é que, o desejo forte para o meu coração é que em 2024, a sua igreja seja a sua Peniel, a sua casa seja a sua Peniel, o seu trabalho seja a sua Peniel. Pastor, mas lá está um inferno, mas lá está uma luz. Chegou, lá vai ser o céu, lá vai ser a sua Peniel. Pastor, na minha casa não tem paz, é só briga. Chegou, lá será a sua Peniel. Agora, para isso, Jacó teve uma experiência sobrenatural. Jacó teve uma experiência de mudança de nome, que automaticamente lhe tornou mudança de vida e mudança de atitudes. A partir do momento que Deus muda o nome dele, muda o destino dele, ele muda o nome do lugar. Ele diz: eu vi Deus face a face.
Eu estou crendo em Deus, irmãos, e esperançoso e com fé no meu coração, que 2024 será o ano em que nós vamos ter experiências novas com Deus. Será o ano que os seus filhos terão experiências novas com Deus. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil, 2023 foi tão complicado para mim. É momento, é Benoni, é momento, é Benoni. Deixa eu te falar um negócio. Deus está preparando um ano que talvez o seu ano vai ser o ano como Benjamim. Um ano forte, um ano abençoado, um ano de alegria. Agora, para isso, eu preciso ter o entendimento e a compreensão de que momento é momento, destino é outra coisa muito mais especial. Você pode estar vivendo um momento ruim, você pode estar atravessando um momento ruim. Entretanto, o destino que o Senhor tem reservado para nós, para a nossa casa, para a nossa família, é muito melhor. Prepare-se, prepare-se. Abra os seus olhos, abra a sua mente, abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer em 2024. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.